Gabriel, Della Torre, Luiz Otávio, Zeca, como é que joga esse Mirassol do Mozart, que tem a segunda melhor campanha da Série B? Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre o trabalho de Mozart no Mirassol, dentro de mais um guia tático, dessa vez trazendo uma equipe da Série B do Campeonato Brasileiro, uma das melhores, no momento a segunda melhor campanha da competição. Como vem bem o Mirassol em mais uma temporada de Série B e como foi bem nessa janela de meio do ano de transferências, trouxe algumas peças que podem ser muito importantes na sequência da temporada, mas aqui eu vou destacar principalmente o trabalho do Mozart, o desenho do Mirassol em campo, o comportamento de saída de jogo, o comportamento no ataque, como se defende também. Antes, eu vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, porque ajuda demais aqui no crescimento do meu trabalho. Também para você compartilhar esse vídeo, esse link em grupos de amigos, em grupos de torcedores. Sempre também para os adversários do Mirassol. Vou traçar aqui um comportamento do Mirassol nos últimos jogos. Botafogo de Ribeirão Preto, diante do América, diante também do Ceará. Trazer algumas movimentações em relação a isso que devem se repetir na sequência da competição, um pouco do trabalho do Mozart aqui nessa edição de Série B de 2024. Mozart que permaneceu na última temporada para essa, mais um grande trabalho do Mozart em Série B. Antes de trazer um pouco sobre isso, só fazer um pedido aqui para vocês também. Na verdade não é bem um pedido, mas se você gosta de colaborar com projetos sociais, vou trazer uma indicação aqui do Abrigo São Cão, que atua em Alagoas, inclusive eu conheço, realmente é um trabalho muito sério. Então, quer colaborar de alguma forma, vou deixar o Instagram deles aqui embaixo, tanto na descrição do vídeo, como também aqui no link, vou deixar aqui o @ deles aqui ao lado. Colabora de alguma forma, se não puder colaborar de forma financeira, pelo menos compartilha o projeto. Mas bora lá falar sobre esse trabalho do Mozart no Mirassol. Você já vai conseguindo acompanhar? Vou deixar aqui esse lado para deixar o campinho e trazer alguns desenhos sobre esse Mirassol. O Mozart que sempre vem tendo bons trabalhos em Série B nos últimos anos, mas nessa temporada um trabalho muito mais maduro, um trabalho que é muito mais sólido e muito mais consistente, desde o início da temporada até aqui. É um Mirassol muito bem encaixado e que nessa janela do meio de ano de transferências conseguiu garimpar muito bem e fortalecer demais o seu elenco. Eu acredito que dentre todas as equipes da Série B, o Mirassol foi quem melhor foi ao mercado nessa janela de meio do ano. Mas trazendo um desenho básico aqui do Mirassol em campo, o que normalmente o Mozart traz para campo. Um 4-2-3-1 ou um 4-3-3. São 4 defensores, 3 jogadores de meio de campo e 3 atacantes. Às vezes se tem um Chico ali que atua pelo lado direito. Normalmente, na verdade, se tinha um Chico atuando ali como um meia direito, um ponta direita, mas eu vou trazer justamente por conta dessas mudanças de meio de ano, o que o Mirassol vem colocando de novo em campo. Esse 4-3-3 é o que o Mozart mais utiliza, trazendo nomes agora sim para esse campo. No gol, Muralha e Vanderlei são duas opções que o Mirassol trabalha. O Muralha é o titular, Vanderlei eventualmente ganha ali condições de jogar. Linha defensiva tem o Ramon e tem o Alex Silva como opções para lateral direita, João Vitor e o Luiz Otávio como uma das peças chaves para essa linha defensiva do Mirassol. Lateral esquerda com Zeca, aquele mesmo que teve uma trajetória de muito sucesso no Vitória na temporada passada, na temporada de acesso do Vitória. Zeca, destro, atuando na lateral esquerda. Isso tira um pouquinho de profundidade do corredor esquerdo, mas vou trabalhar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Meio de campo, equilíbrio, tem muito equilíbrio nesse meio de campo do Mirassol. Neto Moura, Danielzinho e Gabriel eram as peças mais utilizadas, foram as peças mais recorrentes dentro desse primeiro semestre, do primeiro turno. Chegou também a figura do Andrade, do Rodrigo Andrade, também ex-Vitória, também uma garimpada muito boa que o Mirassol fez durante essa Série B. Na linha de frente, Castilho, mais um jogador que passou pelo Vitória, não estava sendo tão utilizado por lá.
Fernandinho, no comando do ataque, De La Torre e outra figura ex-Vitória, que é o Léo Gamalho, e do lado direito o Chico ou o Fernandinho. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. A linha defensiva eu falei um pouco mais detalhada sobre ela, Luiz Otávio com uma peça chave dessa linha defensiva, na minha opinião. É uma dupla de zaga que posicionalmente vai muito bem, pode até não ter tanta velocidade, não ter tanta explosão, mas para a forma que o Mozart traz a sua equipe, monta a sua equipe sem a bola, é uma linha defensiva que consegue corresponder muito bem. Não é o Mirassol que vai sufocar o adversário lá em cima e subir bastante a linha de marcação para fazer os zagueiros terem que correr. Lateral direita e lateral esquerda, um dos pontos que eu enxerguei nesse Mirassol é falta de profundidade dos laterais. Não são laterais que a todo momento apoiam, não são laterais que vão ao fundo a todo momento. Muito pelo contrário, são laterais mais fixos que atuam muito mais com defensores do que de fato na fase ofensiva. E tem a questão do Zeca ser destro, atuando do lado esquerdo. Tem muita qualidade, eu acho que dentre todos esses defensores do Mirassol, o Zeca é quem mais tem qualidade com a bola, mas tem esse ponto de não puxar até o fundo com a perna esquerda. No meio de campo, o Neto Moura é quem dá mais sustentação defensiva, ou ele ou o Rodrigo Andrade. Normalmente se tem Neto Moura e o Danielzinho, além do Gabriel um pouco mais à frente. Rodrigo Andrade chegou agora, ainda vai lutando pelo seu espaço. O que pode acontecer futuramente é Rodrigo Andrade, Danielzinho e a figura do Gabriel, esse trio acontecer com mais frequência. Lá na linha de frente se tem De La Torre como a figura de área, como o centroavante, o 9. Do lado esquerdo, se tinha muito, antes dessa janela de transferência, antes de Yuri Castilho principalmente chegar, se tinha muito a figura do Fernandinho do lado esquerdo, acelerando e puxando para dentro, é um destro jogando do lado esquerdo. Do lado direito, a figura do Chico, que não gera tanta profundidade também, é um Chico que pensa mais o jogo do que acelera. A outra possibilidade é colocar um trio de ataque com o Yuri Castilho pelo lado esquerdo, também puxando para dentro, o Fernandinho pelo lado direito, e aí sim gerando alguma profundidade, e no comando do ataque o De La Torre. Um outro desenho falando um pouco sobre a saída de jogo do Mirassol, não é uma saída de 3, como normalmente a gente acompanha em muitas equipes da Série B. É uma saída tradicional, você tem os dois zagueiros um pouco mais de fato, né, para essa saída inicial, os laterais abertos e a figura de um dos volantes, normalmente o Neto Moura, né, fazendo justamente essa linha de 3 com os laterais. Pode acontecer de uma saída de 3? Pode. Pode o Alex Silva voltar e ficar um pouquinho mais como um terceiro zagueiro, liberando um pouco mais o Zeca. Mas normalmente o que acontece é de um Mirassol com essa saída que você está acompanhando com esse desenho na tela. Olhando defensivamente, como é que se comporta o Mirassol sem a bola? Normalmente uma marcação média-baixa, meio de campo. Da metade do campo defensivo do adversário, deixa o adversário trabalhar e faz um 4-4-2 a partir do meio de campo. Gabriel e o centroavante como as duas figuras mais à frente. Yuri Castilho ou Fernandinho do lado esquerdo, com do lado direito a figura do Chico. Se tiver o Yuri Castilho do lado esquerdo, pode ter um Fernandinho do lado direito fazendo a meia direita. E aí se tem. E aí por que eu falei que os zagueiros não necessariamente têm que correr demais? Porque normalmente é uma linha defensiva já bem postada lá atrás e os zagueiros são muito mais exigidos no sentido de posicionamento. E aí Luiz Otávio e João Vitor compõem muito bem isso. Trazendo um ponto de uma marcação que pode acontecer alta, é também num 4-4-2, mas pode acontecer também dessa forma, né? Num 4-2-3-1, mas raramente, pelo que eu consegui acompanhar, raramente é o Mirassol que vai sufocar o adversário. Nos últimos jogos é um Mirassol que abre o placar cedo, relativamente cedo, e é um Mirassol que marca médio para baixo. Então é um ponto que eu pude observar dentro desse trabalho do Mozart. Olhando para a fase ofensiva, de como é que se comporta ofensivamente o Mirassol. Se tem uma linha dos dois zagueiros, uma linha de 3, né, olhando para os laterais e para esse volante que fica um pouco mais, que normalmente é o Neto Moura. E
um dos caras de meio, um dos dois volantes, no caso o meia central, que normalmente é o Danielzinho, tem muita liberdade, né? O Danielzinho é aquele volante aquele meia central que vai pisar na área adversária, é aquele meia central que vai ajudar muito a criação também, né? Não fica só a cargo do Gabriel, não fica só a cargo do Chico quando o Chico está disponível. Danielzinho também é uma peça importantíssima nessa criação e o Mozart dá muita liberdade a esse homem. Então, Danielzinho vai flutuar em todo o campo de ataque, ajudando a essa construção. Em algum momento pode colar lá na ponta esquerda com o Fernandinho, ou com o Yuri Castilho, ou pode colar do lado direito com o Chico, ou com o próprio Fernandinho. Gabriel já não tem tanta flutuação, já não vai passear muito em toda a região do ataque, né, um pouco mais fixo. Gabriel, que é a grande cabeça pensante dessa estrutura de meio de campo do Mozart, e é um cara de muita confiança do Mozart, trabalha com o Mozart desde a época do CSA, não sei se antes, mas desde a época do CSA era uma figura que trabalhava com o Mozart e era capitão. Enfim, tem muita segurança do treinador. Então, Gabriel também ali ao lado do Danielzinho, nessa função de distribuição final do jogo. E aí se tem algumas setas que eu direciono para esse Chico ou Fernandinho. Se é o Chico, Chico corta mais para dentro e vai ajudar a construção pelo meio. Se é o Fernandinho, Fernandinho pode chegar ao fundo, pode gerar alguma profundidade a mais, um destro jogando pela ponta direita. Olhando para a ponta esquerda, Fernandinho ou Castilho, por ali, os dois vão puxar para dentro, né? Os dois vão acelerar e puxar para dentro. Tem uma curiosidade do Yuri Castilho que a torcida do Mirassol não pôde acompanhar ainda, e eu acredito que não vai acompanhar o Yuri Castilho como um centroavante. Já desempenhou um pouco desse papel na carreira dele, pouco, tá? Mas já desempenhou. E o que se tem para o Mirassol, quando você tem Della Torre, quando você tem Léo Gamalho, você não precisa de um Yuri Castilho como um centroavante. Está muito bem servido para o ataque. Della Torre e Gamalho, muita qualidade, além de presença diária. Della Torre vem sendo a escolha inicial, até por estar já presente no grupo desde o início, e a figura do Gamalho é uma figura ainda recente, que ainda vai lutando por espaço. Uma outra possibilidade, já é uma possibilidade de um Mirassol mais ofensivo, é o Mirassol jogando num 4-2-4. Linha defensiva com o Zeca, com o Luiz Otávio, com o João Vitor, com a presença do Alex, enfim, os 4 defensores, 2 homens no meio de campo. E justamente por esse fato de buscar um pouco mais o resultado, o que é o Mirassol jogando assim? Quando o Mirassol está realmente partindo para tentar aproveitar um fator mando de campo, para tentar reverter algum resultado, é o Mirassol exposto, mas com muito poder de definição. Então, Gabriel e Danielzinho por dentro. Gabriel já jogou como meia central e no Mirassol também desempenha essa função. Danielzinho também, só que Gabriel um pouquinho mais atrás e o Danielzinho tendo mais liberdade. É um pouco disso que eu pude acompanhar, Danielzinho flutuando mais, o Gabriel pegando a bola um pouquinho mais atrás. E na linha de frente, Castilho aberto pelo lado esquerdo, Fernandinho pelo lado direito, o Della Torre e o Léo Gamalho como os homens de área, com o Della Torre saindo um pouco mais do que o Léo Gamalho. Isso eu pude acompanhar, por exemplo, no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Esse movimento aconteceu, esse 4-2-4 aconteceu durante parte ali do segundo tempo. No jogo também teve a expulsão do Fernandinho e aí a avaliação também não rolou tanto, mas em algum momento isso aconteceu. Acho que é um Mirassol que tem tudo para conseguir o acesso. Acho que tem um bom comandante técnico, tem um bom grupo. Não é um grupo brilhante, não é um grupo maravilhoso, tem as suas limitações. Mas eu entendo que dentro dessa edição da Série B, é um grupo que dá para dizer que é um grupo muito bom. Você tem um centroavante que vem vivendo um bom momento, mais uma boa Série B para o Della Torre. Repito, esse mercado de transferências do meio de ano do Mirassol foi muito bom. Contratação de Rodrigo Andrade, a chegada de um Léo Gamalho, mais uma opção para comando de ataque. A própria presença do Zeca, que foi meio que descartado lá do Vitória, com a chegada do Carpini por lá.
Enfim, e os nomes que já tinham, né? O Neto Moura que já foi campeão da Série B, que já teve uma boa trajetória também na Série B com o Cruzeiro, Rodrigo Andrade, enfim, acho que talvez um ponto que eu não gosto muito do Mirassol é o não apoio dos laterais, né? Acho que é um pouco de o que o Mozart quer, mas que não me agrada tanto assim. Então você não tem um Alex e um Ramon apoiando a todo momento. Não a todo momento, mas você não tem muita frequência desse apoio. Do lado esquerdo você tem um Zeca que também não gera essa profundidade por ser um destro jogando pelo lado esquerdo. Apesar de eu gostar muito do que o Zeca vem fazendo no Mirassol, pela qualidade que ele tem. Mas eu entendo que o único ponto ali que não me agrada tanto é a função dos laterais, mas esse não subir dos laterais gera um equilíbrio defensivo para o Mirassol que é muito bom. Gosto muito do Gabriel, gosto muito do Danielzinho, da liberdade que o Mozart gera para esse Danielzinho, enfim. Eu vejo de fato o Mirassol um grande candidato para acesso, um grande candidato para estar disputando a Série A da próxima temporada, e o trabalho do Mozart é mais um bom trabalho da Série B. Deixa aqui a sua opinião nos comentários, o que você espera para o Mirassol, o que você gostaria de ver de diferente aqui no canal também, como você avalia esse trabalho do Mozart. Deixa aqui nos comentários, eu vou ficando por aqui, até a próxima.